Libertadores da América, Atlético Paranaense, Palmeiras, semifinal. Um dos braços da semifinal, Atlético Paranaense, Palmeiras, duas equipes brasileiras, para ver se quem enfrenta Flamengo ou Vélez Sarsfield na grande final em Guayaquil, no Equador, no final do ano, um pouco antes da Copa do Mundo. Mas eu usei para fazer essa análise de Atlético Paranaense e Palmeiras, usando como pano de fundo falar dos técnicos, muitas vezes criticados, por ora com razão ou sem razão, críticas poucas construtivas, muitos depreciativa. Você pegar somente porque ele não defende a sua equipe, não fez uma história na equipe que você torce, você vincular ele a uma derrota, vai esquecer das glórias. Tanto no caso de Abel Ferreira, como no caso de um Felipão. Então, boa parte da imprensa, geralmente tendenciado a proteger o lado mais bonito do jogo, que seria bajular o Flamengo, já vincula essa partida como Atlético Paranaense e Palmeiras, o jogo da retranca. Pura e somente, sem nenhuma análise, baseado praticamente em nada, dizer que antes da partida acontecer, que vai ser um jogo feio, vai ser um jogo retrancado, sendo que o Palmeiras é dono se não um dos melhores, mas o melhor ataque, a melhor defesa. Como é que pode um time desse fazer muitos gols e ser o time da retranca? Por outro lado, um Felipão que deu padrão ao Atlético Paranaense, desacreditado. Um Felipão, ele mesmo desacreditado, não só o Atlético, mas ele mesmo conseguiu fazer uma equipe forte defensivamente, mas com ataque muito rápido, muitas vezes letal. Atlético Paranaense que está na parte de cima do Brasileirão, acima até de outras equipes mais fortes, mais tradicionais. Então, com méritos sim, Felipão com o Atlético Paranaense e Abel Ferreira com o Palmeiras estão sim com totais méritos nessa semifinal. Muito time, muito mais bajulado e badalado já caiu fora. Muitos times nem da Libertadores participou. Então, por isso a gente tem que ser um pouco mais perceptivo, um pouco mais inteligente na parte das críticas. Geralmente a crítica é baseada no quê? No que você queria para você. Eu acho ou uma frustração ou uma inveja. O time que você torce não conseguiu tal feito que os dois estão conseguindo chegar numa semifinal de um torneio continental. E da magnitude de uma Libertadores também, o maior torneio do continente. Então você rotular o jogo da retranca, sendo que os números de Atlético Paranaense e Palmeiras não apresentam isso. E retranca, eu digo mais, retranca seria uma proposta de jogo. No caso, uma situação de jogo, você usar uma retranca, você usar uma cera, você usar o dito um antijogo. Não fazer disso uma virtude, de algo que é da alma da sua equipe. Mas não, numa situação você segura um pouco mais a bola, uma situação você pica mais o jogo, você faz faltas táticas para poder parar. Então, mas rotular o jogo da retranca, eu acho muito pequeno, muito baixo, muito uma coisa muito diminuta, uma coisa muito pequena, muito de análise rasa e baixa. E podemos ser melhores, né? Tanto a pessoa que é entendida ou não do futebol, dá para ser melhor. E melhor do que ficar só na crítica baixa do jogo da retranca, o correto, ao meu ver, seria o quê? Enaltecer as duas figuras, Felipão e Abel Ferreira. Por isso que a análise do jogo, do que falar somente dos jogadores, quem vai entrar em campo, mas quem vai capitanear tudo isso, quem vai dizer a forma de jogar. Felipão, altamente vitorioso, Felipão, pela seleção brasileira, pelo Grêmio, pelo Palmeiras, grande história no futebol brasileiro. E do outro lado, um Abel Ferreira. Abel Ferreira que uma história breve, se tratando na carreira dele futebolística como técnico, mas a parte vitoriosa que é no Palmeiras, sim. Então, um já tem a sua história construída, um está construindo a sua história. Ambos foram campeões de Libertadores pelo Palmeiras. Então, os dois
por mais que quem já construiu e quem está construindo a sua história, merece um pouco mais de enaltecimento pelo que já fez e o que faz, e também reconhecimento e enaltecer a história de ambos. Porque um já construiu, o outro está fazendo história. E se os dois estão em semifinal de Libertadores, é por merecimento. Citando um pouco de Felipão, eu acho muito, mas muito injusto. Eu sou meio suspeito por falar do Felipão, que eu tenho muito um apelo sentimental, tipo, aquela lembrança de infância, a lembrança afetiva, que ele foi o técnico da primeira Libertadores do Palmeiras, a sequência de títulos, Mercosul, Copa do Brasil, culminando na Libertadores, o grande trabalho que ele fazia. Uma equipe combativa, com força, mas muito técnica, que resolvia em toques de bola, já resolvia um jogo. O Palmeiras foi multicampeão nas mãos de Felipão, está sendo multicampeão na mão de Abel Ferreira. Então, acho que respeito tem que ter. Eu acho que o que eu acho uma falta de respeito com a história e até com a pessoa do Felipão é o tal de colocar um carimbo em sua testa de o único culpado do 7-1, que eu acho de uma injustiça tremenda. O 7-1 é sim a maior tragédia do futebol brasileiro, no que se diz a seleção. Maior do que a derrota da Copa de 50, perder para a Argentina na Copa de 90, qualquer coisa do tipo. Mas colocar uma única pessoa, você pegar um trabalho inteiro, que jogadores participaram, que jogadores entraram em campo, você falar que somente o técnico, é o mesmo erro que você computar a não conquista do Brasil em 90, porque perdeu para a Argentina com o gol do Canidia, fala que é a geração Dunga, a culpa foi do Dunga. Em 98, a convulsão do Ronaldo Fenômeno, a culpa foi só dele, ou foi do médico que não tratou direito. Em 2006, no caso, a geração Quadrado Mágico que não deu certo. Sempre existe culpados. Mas falar mal de Felipão no 7-1 é uma falta de respeito em colocar ele a única pessoa culpada, sendo que ele foi o técnico de 2002. Sendo que o Brasil hoje é pentacampeão do mundo por uma seleção formada pelo Felipão. O Brasil hoje era para estar empatado com, se não fosse o Felipão, empatado com Itália e Alemanha. Mas não, o Brasil hoje é pentacampeão, é isolado a maior seleção de futebol por conquistas de todos os tempos, graças também ao Felipão. Eu acho muito injusto você pegar algo que aconteceu, algo que não pode ser esquecido, mas colocar um carimbo de somente o culpado é você, Felipão. Não, acho que tem que ser lembrado sim, ele faz parte de um contexto que deu errado, mas tem que enaltecer o que deu muito certo. E o Felipão merece isso. Ele merece ter um bom final de carreira, digno, como ele merece. Que não conquiste a Libertadores, porque o Felipão conquistar mais uma Libertadores significa ter passado pelo Palmeiras. E não, eu acho que uma semifinal para ele está muito digna. Então, quem sabe o Palmeiras não conseguisse um Brasileirão, ele conseguisse com o Atlético. Mas eu gostaria que ele tivesse algo digno, terminar por cima, porque ele merece. Por tudo. Pelo Palmeiras, pelo futebol brasileiro, por tudo. Ele merece isso. Falando um pouco também de Abel Ferreira. Falei do Felipão, da injustiça, somente do 7-1, sendo que ele é o técnico do Penta. O Fernando Diniz, no empate, Palmeiras 1, um golaço de bicicleta do Rony, Fluminense 1. O Fernando Diniz, técnico do Fluminense, reclama na entrevista pós-jogo do antijogo praticado pelo Abel. Mas sério que Fernando Diniz está reclamando de antijogo? Na partida do primeiro turno, o Palmeiras também empata com o Fluminense. E quem estava fazendo o antijogo, o tal do furar a bola, chutar ceras intermináveis, do qual eu não gosto nem do meu time quando faz, o Fluminense fez. E se não via ninguém questionar? Quer dizer, do olho dos outros é refresco. Então eu achei muito pequena a atitude do bom técnico Diniz, que nunca conquistou nada, mas imprime um bom futebol. Mas ficar se pegando nessas subterfúgios, nessas desculpinhas, para poder achar que o Fluminense não ganhou do Palmeiras por causa da cera, do antijogo. Não.
O Fluminense não ganhou porque era uma grande equipe, o Palmeiras. O atual campeão continental, o bicampeão continental em seguida. Então tem que ter um pouco mais de respeito com o time do Palmeiras e até consigo mesmo. Então, acho que essa reclamação rasa do Diniz, ele mesmo se diminui. Porque ele não teve a competência para tal. Se o Palmeiras usou só o tal do antijogo, por que você não fez o pró-jogo? Por que você não colocou seus jogadores para jogarem mais? Porque não teve competência. Né? Eu acho que assumir a própria culpa, em alguns casos, é melhor, é mais necessário. Então muitas vezes as pessoas não fazem isso. Então, vou falar do Filipão, falar do Abel, tem muito disso. Por quê? Porque ambos são vencedores. Como eu citei, um já construiu a sua vida, a sua carreira, está na história, um está construindo a sua história. Também já tem seu nome na história. Falar um pouco do Atlético. O Atlético em si como o time, comandado e capitaneado pelo Filipão, mas tem boas peças. Não é time retranqueiro, não é o time da retranca, como os querem colocar também. É um time que tem peças muito boas. E as peças que eu vou citar, dá sim para fazer bons jogos, tanto na ida como na volta, contra o Palmeiras, porque tem bons jogadores. Não é... O Palmeiras não está muito assim. O Palmeiras tem mais capacidade, mas um time montado. Mas que vai ser jogo fácil, jogos fáceis? Não vai ser. Citando logo de início, Bento. O goleiro Bento, que já é da mesma escola que o Everton, já foi do Atlético Paranaense, hoje está no Palmeiras. Santos, o goleiro Santos, que hoje é do Flamengo, pegando muito bem, já foi do Atlético Paranaense. O Bento era terceiro goleiro nessa época. Esperou, treinou e teve a paciência para tal. Hoje ele é titular em semifinal de Libertadores. Tanto que os 3 goleiros estão na semifinal da Libertadores. O Santos pelo Flamengo, que vai pegar o Vélez, o Everton pelo Palmeiras e o Bento pelo Atlético Paranaense. Então, está bem protegido o Atlético Paranaense. Protegido também, ele é um bom goleiro, o Bento, porque na frente dele tem dois bons zagueiros. Formam uma dupla de zaga de cunho razoável, mas se tratando de futebol brasileiro, segura porque quando você fala de Pedro Henrique e Thiago Heleno, tanto um como o outro assim, dão segurança para os laterais subirem melhor, te dão mais segurança para o goleiro, que é jovem, pode ser inexperiente, apesar de ser muito bom. Quando você tem um Pedro Henrique e você tem um Thiago Heleno, você fica mais protegido. Os dois têm uma boa proteção na zaga, protegem bem seus laterais, então sempre contando com a participação boa dos volantes, mas os dois têm uma participação defensiva legal, ok, e os dois aparecem muito bem em jogos que precisam o Atlético ir para frente numa bola aérea, uma jogada de escanteio. Tanto o Palmeiras como o Gomes tende a jogar muito bem com a jogada aérea. Thiago Heleno também aparece muito bem. Ele é combativo na parte defensiva, mas é artilheiro também quando se precisa. Então, tanto o Palmeiras como o Atlético Paranaense, sua zaga é um dos seus pontos fortes, né? Mas não quer dizer que é retranca. É o poder que o time tem. Uma defesa bem postada, uma defesa bem segura, que passa segurança para o goleiro e para o restante do time. O time pode ir ao ataque, que a defesa vai se portar adequadamente. Na parte da frente, citando ainda do Atlético Paranaense, Fernandinho. O mesmo Fernandinho que fez carreira de anos na Inglaterra, no Manchester City. Hoje, já na reta final de carreira, não é o mesmo brilho de seleção brasileira, não é o mesmo brilho de Manchester City, com o Guardiola, né? Sempre é bom frisar isso. Mas o Fernandinho aparece como uma boa peça, tanto defensivo como ofensivo, que é o cara que pensa. É o capitão mesmo não usando a tarja, porque ele é o cara que distribui o jogo, ele marca, ele sabe ser o pitbull, o cão de guarda, um pouco até violento, certo ponto que ele passa do ponto, porque muito do que ele aprendeu ele pegou na Inglaterra. Então, o que ele aprendeu vivendo de Inglaterra, hoje ele usa muito a favor disso no Atlético Paranaense. E o que tem a ganhar é a equipe do Felipão, porque tem um bom volante, tem um bom cabeça de área, que não se porta somente como camisa 5,
mas vai à frente. É um 5 que vira um 8, que se projeta à frente. Se faz até vezes de camisa 10 também. Então, o Fernandinho, ótimo, ótimo valor também, que aumenta o patamar da equipe do Furacão. E na frente, o 10 da equipe, porque para mim é um jogadoraço. Davi Terans. É um dos jogadores que eu queria muito no Palmeiras. Tanto como alguma das peças que vai ter no ataque. Davi Terans, para mim, é o cara que ele cadencia, ele é o cara que faz o jogo mais lento acontecer, mas também faz o jogo mais rápido. Ele tem a dinâmica. Ele, parece que a bola nos pés dele, ele tem o poder da situação. Tanto ele consegue dar estilingadas mais rápidas, como ele consegue cadenciar, tocar, virar jogo. Ele faz uma dupla muito boa com o Fernandinho. O Fernandinho, quando se apresenta um pouco à frente, tabela muito bem com ele. Mas o Davi Terans, pegando a bola dada pelo Fernandinho, à frente ele municia muito bem o ataque. Ataque esse agora, para poder a reta final, já falando do Atlético Paranaense, Coelho, Canóbio e Vitor Roque. Para mim, pode parecer besteira, mas uma das melhores linhas de frente do futebol brasileiro. Sim, Canóbio, uruguaio, grata surpresa. Assim como Davi Terans também. Canóbio, ele joga muito bem. Ele é o cara que é o insinuante. Ele vai para cima. Ele faz até de vez em quando vezes de centroavante, como também de ponta. Lembra muito, por ser insinuante e rabiscar muito bem, tem vezes de Dudu, trazer no comparativo com o Palmeiras. Então, Canóbio municia muito bem quem? Vitor Roque, que conseguiu colocar Pablo no banco. Então você vê um Vitor Roque, que foi um grande achado do Furacão, que foi no Cruzeiro, que fez uma boa campanha, mas não subiu no ano passado. Está em vez de subir esse ano, provavelmente vai subir, com certeza vai. O Vitor Roque foi puxado, tirado do Cruzeiro, está jogando muito bem. Tanto que um dos responsáveis pelo Furacão está na semifinal de Libertadores, muito pelos gols de Vitor Roque, a participação dele. Então ele é um jogador de suma importância. Colocar um Pablo, que no Pablo ele tem uma história no Atlético Paranaense. Não foi bem no São Paulo. Isso aí, o São Paulo ele não morre de amores por ele. Mas se tratando do Vitor Roque no Furacão, se tratando de Pablo no Furacão, eles têm uma história. Um está construindo, o outro já tem uma coisa solidificada na história do Furacão. Então, o feito de Vitor Roque de colocar um Pablo no banco é enorme, se tratando de Atlético Paranaense. De Palmeiras. Falar de Palmeiras, principalmente desses jogos agora, o Palmeiras passou o mês de agosto. Gostei da forma que o Palmeiras se portou pelos adversários que teve. Em nenhum momento no Brasileirão, o Palmeiras, no jogo, no confronto direto, eu diria, do primeiro colocado Palmeiras contra um segundo, que mudou diversas mãos. Toda a rodada o Palmeiras vai pegar o segundo, é um time diferente. Contra o Corinthians, o Palmeiras ganha do Corinthians. Então a diferença para o segundo aumenta. O Corinthians perdeu, quem assume a segunda posição? Flamengo. O Palmeiras foi pegar um Flamengo, empatou, não aumentou, mas não diminuiu, manteve. Ok, foi pegar o Fluminense do Diniz, que então se tornou o segundo colocado. Todo mundo já falou, não, agora o Diniz vai montar um time que vai fazer calor no Palmeiras. O Palmeiras agora vai perder um pouco da sua grande folga na liderança. E empata novamente. O Palmeiras passou o mês de agosto com vitórias, com empates. Pode não ter sido brilhante, mas quanto à pontuação, manteve o nível. Os jogos diminuem, sai de agosto, vamos entrar em setembro, e o Palmeiras continua na liderança, com uma certa estabilidade, até certa folga, segurança, e na Libertadores está muito bem, em vista do que o Palmeiras pode fazer na Arena da Baixada. Então, o Palmeiras apresenta falhas, sim. Falhas que eu falo quanto à oscilação de jogadores importantes que estão falhando, né? Que deveriam assumir um protagonismo, como no caso, um Rafael Veiga. O Palmeiras se manteve muito bem por meses com ele sendo protagonista. Depois que ele se machucou, a volta dele, ele não voltou a mesma coisa. Não sei qual foi o estado da volta dele. Se
se de alguma forma retardaram a volta dele, no caso já anteciparam, era para ter voltar mais à frente, trouxeram mais para trás, só que ele não voltou com a mesma segurança. E isso é nítido no que o Palmeiras produz em campo, que a bola passa no pé dele em toda jogada, e muitas vezes a jogada morre. Antes que a jogada no pé de Rafael Veiga progredia, já lançava rápido para um Dudu, para um Rony, já mandava. Ele muitas vezes fazia a função de falso 9, numa ausência de um atacante de ofício. Então o Palmeiras sofre com a queda de produção de bons jogadores. Contra o Fluminense, para ter um parâmetro mais breve, um jogador que estava sendo protagonista, Gustavo Scarpa, tem essa parte emocional que afeta o Scarpa, que sempre contra o Fluminense ele quer mostrar algo para eles e acaba sendo afobado. Ele tem a opção de dar um passe melhor, ele prefere ser o excessivamente e até irritantemente o chuta-chuta. Ele tem a oportunidade de passar por um jogador melhor posicionado, chuta de fora da área, mas chuta a doida, sem nenhum preparo, sem olhar a posição do goleiro. Isso atrapalha o time, atrapalha uma jogada de ataque. Então, para fazer um parâmetro, o Palmeiras pegou um Fluminense que é mais ofensivo em proposta de jogo do que um Atlético Paranaense do Filipão. Os times do Diniz é muito aquele time 880, pode ser muito atacante, muito atacado ao ataque ou muito defensivo. Então não existe um padrão. Acho que um dos erros do Diniz é não ter padrão. Então foi uma surpresa. Tanto que o Palmeiras não soube se portar muito bem contra o Fluminense. Por quê? Porque no caso, achei até pela surpresa do que o Palmeiras ia encontrar, não sabia o que ia encontrar contra o Fluminense, não rendeu bem. Teve o gol do Rony de bicicleta após um domínio inicial do Fluminense. O Palmeiras não se aproveitou disso. O Palmeiras preferiu recuar suas linhas e 1-0 tá bom. Foi punido e acabou saindo gol de empate. Pelo que foi rendido durante o jogo, merecia o Fluminense a virada. Porque não houve. Até por méritos da postura de Abel Ferreira também, né? Então, para ele, se a gente não está somando 3 pontos, o Fluminense também não está. Contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras tem que ter uma postura diferente. O Palmeiras tem que, mesmo sendo fora de casa, ao meu ver, tem que dar o tal do o passo à frente. Não ficar contente somente não ficar satisfeito com o placar mínimo. Se houver oportunidade, que faça mais. A não ser que o Filipão solte os seus homens da frente e o Palmeiras necessite pela ocasião e oportunidade do jogo de recuar. Então, mas pela ocasião, não por virtude, não por convicção, melhor dizendo. Então o Palmeiras tem isso aí, o Palmeiras está apresentando falhas, por quê? Por rendimento débil de peças importantes, mas também o Palmeiras é saber se moldar ao adversário, coisa que o Palmeiras, mesmo não perdendo, muitos jogos não soube fazer. Então, uma situação importante, eu querendo que o Palmeiras se molde melhor ao adversário, as ausências de Danilo e Scarpa vai penalizar muito a equipe do Palmeiras, que os dois sabem cadenciar muito bem. Penso eu que o Abel Ferreira, no lugar de Danilo, no lugar de Scarpa, ele não deve inventar. Deve colocar um Gabriel Menino que melhorou muito após as saídas das laranjas podres do elenco, de oportunidades que o Abel deu e ele aproveitou, né? Acho que ele voltou 2 ou 3 casinhas, pensou muito bem, reavaliou as coisas que ele andou fazendo dentro e fora de campo, mas hoje ele é uma peça importante. Toda vez que Gabriel Menino sai do banco, ajuda o Palmeiras. O Palmeiras melhora. O Palmeiras muitas vezes não está bem, o Palmeiras melhora o seu rendimento, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Eu gosto muito quando o Gabriel Menino sai do banco, ele agrega muito bem, melhora, o Palmeiras melhora nitidamente. Então, na ausência de um Danilo, um Gabriel Menino, grosseiramente não querendo comparar que o Danilo é muito melhor, ele dá conta do recado sim.
O lado ruim, pode-se dizer, é ele fazer dupla com o Zé Rafael. O Zé Rafael que ele é técnico, mas só que ele é muito lento. E isso atrapalha se não tiver um grande jogador do seu lado. O Danilo muitas vezes supre as deficiências do Zé Rafael. Mas não sei se o Gabriel Menino saberia fazer isso. Quem vai marcar? Quem vai se soltar? Tem que ter entrosamento. Né? Um e o outro não bater cabeça. Você vai e eu fico, você vai. Então tem que ter esse entendimento. Isso aí é com o tempo, é com jogos. No olhar você já sabe quem é quem faz o quê. No lado do Scarpa, o Scarpa não jogando, eu acho que o Abel também não inventa. No caso, centraliza o Rafael Veiga para ser o homem número 10, né? O tal do do Zagallo, né? Que é o cara que fica centralizado no meio, somente distribuindo bolas, né? De vez em quando entrando na área também como um falso 9. Abre o Rony para a ponta e provavelmente vai sim colocar o Flaco Lopes. No caso, está sendo um pouco criticado também por parte da torcida, com méritos também, mas também no que? A bola não chega nele. E um centroavante que a bola não chega nele, ele morre de fome. Não tem como criticá-lo uma bola que não chega para ele. Mas depois, quando chegar também, ele tem que aproveitar também. Um pouco mais de vontade. A bola não está chegando, então, dê 2 passos para trás, venha buscar, faz 1-2 com camisa 10 também, chama o jogo, fale mais. Acho que falta isso aí, não sei se é por inibição, por estar chegando agora. Então tem que se desinibir, tem que se soltar. Eu acharia melhor deixar o Rony centralizado, porque é um jogo mais pegado contra uma equipe boa, como é o Atlético Paranaense. Você bater de frente com um Pedro Henrique e um Thiago Heleno, eu seria melhor deixasse um Rony como a referência. Eu acho que o Abel não vai fazer isso. Podia abrir um Breno Lopes ou um Wesley. O Wesley mesmo não estando em boa fase, mas deixar um time mais habilidoso, mais leve nas pontas, com Dudu e Wesley, Dudu, Breno Lopes, e com bolas alçadas, para deixar o Rony trombar lá. Se ele precisou até de bicicleta, depois que ele tirou a urucubaca do gol da bicicleta, agora já fez 2, não que eu queira que ele faça mais um, mas que faça gols, que seria importante. Não, mas é isso, então o Palmeiras tem sim condições plenas de poder vencer o Atlético Paranaense, mesmo na Arena da Baixada. Não vai ser fácil, pelo o elenco que eu falei do Atlético Paranaense, que é bom, tem boas peças, tem uma defesa forte, tem um ataque muito bom, um ataque que tem um meio-campista Davi Terence, na frente tem Coelho, Canóbio e tem Vitor Roque. Não é uma equipe qualquer. Então o Palmeiras tem que ser muito inteligente no que? Propor o jogo. O Palmeiras é melhor, mas tem que se mostrar melhor. Não ficar naquela do o Palmeiras é melhor e ponto. Que muitas vezes isso pode não acontecer. Só sentar em cima de um pseudo-favoritismo por causa das minhas conquistas, já que você é o atual campeão da competição, isso te dá mais responsabilidades. Então não sente em cima do seu favoritismo. Trabalhe para poder ser sim respeitado pelo seu rival. E muitas vezes quando um adversário vê um Palmeiras, vê com respeito, não vai atacar de qualquer jeito, porque sabe que o contra-ataque pode ser mortal, pode ser letal. Palpite, né? Palpite eu falaria, acho que eu acredito que o Palmeiras ganhe de 2-1. Eu chutaria 2-1. Eu ia falar 2-0, mas eu acredito que sai um golzinho safado do Atlético Paranaense. Não vai ter nada resolvido. Eu acho que acontece 2-1 Palmeiras. Vai trazer a situação para o Allianz Parque. Aí sim, eu acredito que o Palmeiras, num grande jogo, numa grande jornada, aí sim, Sacramento sai classificado. Aí nisso, pegue Vélez, ou muito provavelmente pegue um Flamengo novamente. Vamos ver. Espero que não seja o troco dos cariocas. O Palmeiras tem competência sim para poder passar do Atlético e provavelmente passar de um Flamengo e erguer pela terceira vez seguida, a Libertadores da América. Nisso posto, né? Posto nisso, encerramos o vídeo. Esse é o pré-jogo. Após a partida, eu vou já tentar lançar o pós-jogo.
Lá para quinta-feira, lá para virar para sexta, eu tento fazer o que eu vi sobre a partida também. Agora estou nessa de falar dos mata-matas, de como foi Goianiense, Atlético Goianiense e São Paulo. Aí na semana que vem vai ter pré e pós-jogo do Palmeiras e do Atlético Paranaense. E depois faço lá para quinta-feira ver se o São Paulo passou ou não do Goianiense. Nisso pela Sul-Americana, né? Estamos falando de Libertadores, mas também da Sul-Americana. Aí quando virar outra semana, falarei novamente de como foi São Paulo, de como foi Corinthians pela Copa do Brasil, né? Já tá meio calinhado do que vai ser, mas é bom. Como vai ser de diferente, você vai fazer um vídeo especial somente para o São Paulo, somente para o Corinthians. Não tudo misturado, mas sabe, dar uma... olha cada jogo com mais carinho, com mais atenção. E nisso dar a minha opinião sobre. Então é isso. Esperançoso na torcida, acreditando que o Palmeiras possa assim fazer um grande jogo e nisso sair encaminhando a sua classificação. É possível, sim, se pode, pois somos Palmeiras.